Tá gravando agora, tá. Então, começar a aula de hoje, como a Cris já adiantou, o tema é evasões. Ele é um título, assim, que de primeiro momento é um pouco impactante, né? Já que evasões estão muito ligado ao conceito de fuga, né? Então, por que a gente vai conversar sobre esse tema? Eu espero poder passar um pouquinho dessa mensagem, desse trecho do livro que o Baldi traz no livro Problemas do Futuro para vocês. Eu tentei fazer a aula assim com bastante perguntas para que durante esse tempo que a gente estiver conversando a gente possa refletir bastante, possa levar para o coração todos esses questionamentos e essas falas que ele traz sobre como que a gente pode entender então essa evasão e essa fuga de uma forma diferente, principalmente de uma forma diferente que a gente vem lidando, né, com essa fuga exacerbada que a gente tanto exerce na nossa vida, sempre fugindo de quem a gente realmente é. Deixa eu me achar aqui que eu não... Ai, pronto. Nunca lembro, né, que passa o slide. Aqui eu quis trazer, então, só para reforçar, né, esse primeiro impacto que a gente tem sobre a palavra, que ela está ligada, então, com essa fuga, com a desistência, escapatória, saídas, subterfúgios. O significado de evasão está ligado com essa ação de abandonar algo, uma ação de escapar da prisão, o local em que se estava preso. Eu achei que isso, assim, tem tudo... Ai, bicho, não posso esquecer de aceitar o pessoal. Achei que esse último item de significado do dicionário tem tudo a ver com a nossa aula, porque é bem sobre isso que a gente vai falar, sobre como sair dessa prisão, então, como nos evadir dessa prisão mental que a gente nos coloca sempre como se não tivesse escapatórias, né? Como se a gente ficasse fechado naquele ciclo e não houvessem saídas. Mas tem saídas e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi. Que o nosso mundo de hoje se faça sempre mais de dores e sofrimentos é coisa que todos compreendem. Sabemos, pela nossa dura experiência, se os poucos que se encontram bem repousam satisfeitos, quem se acha incomodado se mexe, na procura de uma posição melhor que o livre de seu sofrimento. Então, eu achei muito interessante como já no início do capítulo... Não posso esquecer. Volte e meia, tem que dar uma olhadinha aqui para aceitar. Que ele já traz, assim, né, essa diferença de quem está na inércia e quem está em movimento. Geralmente, na vida, quando a gente procura, né, procura se autoconhecer, procura métodos ou uma religião, ou um livro, ou algo que a gente, né, se vê no momento que a gente precisa se conhecer, geralmente é no momento de dor, né? A gente já conversou bastante com algumas pessoas aqui do grupo, e a maioria chegou por conta de estar vivendo um episódio de dor muito grande, que fez com que viesse até aqui, com que estivesse até aqui. Então, querendo ou não, essa dor nos faz nos remexer, nos movimentar e procurar uma saída, procurar uma ajuda. E que bom que a gente está em movimento, né? Que bom que a gente prestou atenção nesse aviso da vida, porque ele justamente tem essa função, avisar que a gente está no caminho errado e que existem outros meios, que existem outras possibilidades e que a gente pode sim redirecionar a nossa vida. Às vezes a gente não entende muito bem, né, como se chega até aqui, não entende muito bem os assuntos que são falados, parece tudo um pouco confuso, um pouco distante, mas aos poucos tudo vai se encaixando, tudo vai fazendo sentido e a gente começa principalmente a ver tudo isso na vida, ver no nosso dia a dia essas situações, e isso que faz com que a gente tenha encaixes ainda maiores, mais do que estar aqui conversando, mais do que aqui essas reflexões que a gente tem durante a aula, é a gente viver, né, a cada momento, e poder perceber que isso realmente faz sentido.
Então, que bom que a gente se movimentou, que bom que a gente está aqui. E quando a gente está satisfeito, geralmente a gente está na inércia, né? Quando a gente acha que está tudo muito bom, está tudo muito bem, está tudo tranquilo, não quero sair daqui, a gente está preso na nossa zona de conforto, que é natural. A gente tem muito forte, né, essa questão da inércia. A gente está sempre procurando uma estabilidade, uma segurança. E quando a vida nos oferece isso no momento, a gente procura, né, esses momentos com ilusões que nos dão essa falsa sensação, a gente quer ficar agarrado a eles. Então, logo a vida vai nos movimentar, vai trazer essas informações para dizer, não, peraí, a gente tem que se movimentar. Você veio aqui para fazer muita coisa e vai ficar aí parado. Não, 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 vamos se mexer. Ah, eu sempre esqueço de falar, né? Mas vocês já me conhecem, então já sabem que quando quiser falar, pergunta qualquer coisa, pode me interromper. Talvez eu não veja a mãozinha porque me empolgo aqui falando, mas aí pode ligar o microfone e falar que não tem problema. Mas eu vou estar bem atenta aqui, qualquer mãozinha eu já libero aqui para vocês falarem. Claudine, Pode só falar, falar uma Jorge. coisinha rápida. Eu vou passar aqui uma outra dica. Já que está falando de fuga de prisão, né? Tem esse livro, inclusive, eu não sei se está dando para todo mundo ver, né? Sim. O Homem Preso na Sua Armadura, que Ai, é... nossa, já vou anotar aqui. Mas eu coloquei nos grupos a palestra, inclusive mandei para você no teu, Ai, sim, é verdade. da Lucilena. Então, é muito maravilhoso. Eu acho que todo mundo deveria, quem puder comprar o livro e quem puder assistir a palestra para aumentar o conhecimento, que é bem dentro do tema que você está fazendo aí, né? De como se evadir da armadura que a gente se aprisionou. Era Sim, isso, Claudio. obrigada. Então, vamos continuar. Aqui, durante a aula, a gente vai trazer um exemplo mais para o final, assim, de um filme também, que eu quero recomendar para vocês. Já fazia tempo que eu queria recomendar e acabava esquecendo, mas na aula eu vou lembrar. Se não for nessa semana, vai ser na semana que vem. E, então, nesse processo de fuga que a gente vive, que a gente conhece bem, né, o que é a fuga, quais são os nossos alívios, né? O que a gente busca para tentar suprir essas nossas necessidades? Porque a gente anseia por uma liberdade, né? A gente sabe como é ser feliz. A gente tem esse conhecimento ali, a nossa centelha divina está sempre nos convidando a evoluir, está sempre nos chamando. E só que a gente acaba se utilizando, né, dessa experiência material que a gente vive, isso a gente reforça, conversa sempre toda aula, para tentar aliviar esses sofrimentos, essas dores. E a gente sabe que por mais que tenha um alívio passageiro, que nos gere essa felicidade momentânea, logo a dor volta, né? Logo a insatisfação retorna. E a gente precisa procurar nos ancorar nas verdadeiras felicidades, né? No que realmente importa para o nosso ser. Então, enquanto a gente buscar esses alívios das nossas dores e dos nossos sofrimentos em remédios, ele traz isso muito forte no início do capítulo, falando, né, dessa indústria farmacêutica do remédio, o quanto se usa, né, dessa fala de que o remédio traz esse alívio para as nossas doenças, para as nossas dores, e realmente traz, né, essa, essa resolução momentânea, né, essa resolução superficial, mas em profundidade as causas não são curadas. Então, o sofrimento continua ali no seu ciclo, né, vicioso, e acaba muitas vezes gerando dependência, né, desses próprios remédios, ou enfim, dessas alternativas de cura desses sofrimentos, porque a causa verdadeira não é vista. Eu fico ali na superficialidade, que é mais fácil, né? Quando a gente tem um problema, a gente tem uma doença, a primeira situação que vem, né, não, preciso curar, por que eu preciso tomar, né, o que eu preciso fazer para me curar? Ninguém está muito disposto a se observar, a querer entender qual que é o padrão de pensamento que está originando essa doença. Então, acaba que a gente fica sempre ali, né, na superfície. E além dos prazeres materiais, né, da comida, das compras, das viagens, a identificação e o apego,
com o corpo, com as pessoas, com as situações, com a vida material em si, em geral. Essas sensações de segurança, a exaltação do nosso ego, o reconhecimento, o trabalho. E lá, quase apagadinho, está o autoconhecimento, que a gente deixa totalmente de lado. Ele sim é o nosso alívio. Não é uma questão aqui de dizer que vamos se autoconhecer e tudo vai ficar tranquilo, tudo vai ser lindo. Não, não é isso. Porque a gente sabe que o processo, assim como todos os processos que a gente vive, são dolorosos, trazem muitas coisas à tona, mas a gente está lidando com a verdade, a gente tá lidando com quem realmente somos, e não com essas camadas e essas máscaras superficiais que a gente está tão acostumado a alimentar. Então, o processo do autoconhecimento, ele é necessário, ele é válido em todos os momentos da nossa vida. Se a gente não iniciar ele, não faz sentido estarmos aqui, não faz sentido a gente estar tendo essas conversas. Então, é preciso que a gente se olhe, que a gente pare e se observe. A gente sabe que não é fácil, porque a gente vem de muito tempo desacostumado a se olhar, a se observar. Está sempre muito acostumado a olhar para fora, né, para o externo, para as coisas, para as pessoas, para as situações, achar um culpado. E se olhar, se observar, sempre acaba ficando em segundo plano. A gente não tem muito tempo, né? A gente nunca tem tempo. A gente tem tempo para todas essas coisas aí que eu citei exemplo. Mas para parar e se observar e se entender, a gente nunca tem tempo. E a gente precisa ter esse tempo, porque é só a gente se organizar na nossa vida, porque a todo momento a gente pode estar se conhecendo um pouquinho. Cada situação é uma professora sobre nós mesmos. Cris, pode falar. Deixa eu fechar aqui meu microfone. Então, eu achei interessante, né? Porque eu não conseguia ter essa visão do ego, assim, né? E depois de ouvir as aulas, eu vejo que às vezes eu consigo identificar, sabe? E como ele às vezes é má, sabe? Ele se infla, assim. Daí eu paro e penso, isso aqui é só vaidade, sabe? Talvez nem seja tão necessário assim para que ter esse pensamento. E essa constante da reforma íntima, eu acho que é um grande aprendizado, né? É isso. É mesmo. Eu acho que quando a gente consegue assim ter esse clique, essa chave de que a gente sabe que não é fácil, né? Que são muitas coisas ao nosso redor, nos chamando, nos tirando a nossa atenção, nos distraindo. Mas quando a gente tem essa chave, assim, esse foco de não, a cada dia eu vou me comprometer a me conhecer, a observar mais esse ego, essas vaidades, essas situações que aparecem a todo momento, tudo vai ficando um pouco mais claro. É como se a gente falasse para o universo, para a vida e para Deus, que a gente está se redirecionando a Ele. E é lógico que nesse caminho ainda vão ter muitos tropeços, vão ter algumas quedas, mas a gente está naquele caminho ali e a gente é iluminado, a gente é amparado para isso, a gente recebe ajuda e isso é muito maravilhoso. E só mais uma fala sobre a tua, quanto ao ego, a gente também tem que tomar o cuidado. Eu falo para mim mesma, assim, porque a gente coloca assim o ego às vezes muito como um vilão, né? A gente conversou na aula do egocentrismo e ele não é um vilão, né? Ele não é o mal da história, né? Ele não está querendo nos prejudicar. Ele, na verdade, está querendo nos ensinar, né? Ele é o nosso professor. Só que a gente acaba nos jogando, né, totalmente para esse lado, né? Nessa dualidade a gente se joga no total no ego egoísta e esquece desse outro lado altruísta, né? Que também está dentro do egocentrismo, mas ele é nosso aliado e só
Só precisa, assim, da nossa vontade para que ele possa ser redirecionado para a forma correta, para o lado do amor, né, da honestidade, da compaixão. E ele por si, como todas as outras coisas, são benéficas, né? A gente, com o nosso mau uso das coisas, é que acaba subvertendo as situações. Então, vamos continuar aqui na aula. Só deixa eu arrastar aqui o pessoal. Ai, fechei. Pronto. Fugir da dor parece impossível. A nossa vida resume-se em tentar encontrar falsos caminhos que nos levem à fuga de nós mesmos. A centelha divina, o nosso eu sou, nos convida a todo momento para a evolução. Eu já conheço a felicidade, mas insisto no vazio e em ser quem não sou. Então aqui é muito legal, acho que eu já comentei isso em outras aulas, como várias aulas se complementam. Aulas que a gente conversou bastante no Eu Sou, no egocentrismo, que trouxeram muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas de quem é esse Eu Sou, né? Como me conectar com ele, como é que ele existe, como é que eu existo, como é que o Eu Sou existe. E aqui nessa aula ele está retornando, esse tema está retornando, a gente ainda vai tocar nele em alguns outros momentos. E é por isso que, às vezes, a gente tem essa pressa de querer entender logo, aprender logo e que a informação encaixe, mas muitas vezes ao longo do processo, ao longo das aulas e da vida, é que a informação vai vindo, às vezes de uma outra forma diferente, às vezes num outro tema, né, que nem é aquele tema específico da aula, mas é que a informação encaixa. Então ainda vamos falar nessa aula bastante sobre o Eu Sou. Achei engraçado que ele mesmo no texto, né, traz essas partes do Eu Sou e eu fiquei feliz que as duas aulas casaram muito bem. E então, né, a gente tem essa ânsia dessa fuga, essa nossa fuga exacerbada, né, sempre tentando achar algo que nos alivie da nossa dor e do nosso sofrimento. Então, estamos sempre, né, que nem assim, desorientados, buscando caminhos que a gente não sabe onde vão nos levar, mas tentando ser feliz. Todo mundo que está aqui na Terra tem algo em comum, que é querer ser feliz. Independente dos caminhos que estejam escolhendo, traçando, se estejam fazendo coisas desonestas ou não, todo mundo que está aqui encarnado quer ser feliz. E se hoje os nossos caminhos estão desorientados, se a gente não sabe por onde a gente está indo, se a gente não se conhece, nunca é tarde para começar, né? Para se conhecer, para se reorientar. A vida está sempre disposta, né? Ela está sempre nos mandando informação a todo momento. Então, quando a gente se dá conta, né, de que tudo isso que a gente vem fazendo, tudo essas situações que a gente vem buscando, que a gente elencou ali, né, alguns exemplos só, bem materiais, que isso não nos supre, que isso não nos é suficiente, eu preciso de mais coisas. Isso não é o que eu estou buscando, não são essas coisas materiais. Isso não me supre, não me é suficiente. Eu ainda continuo com esse vazio aqui dentro. E eu acho que quando isso acontece, é que é o nosso verdadeiro impulso para buscar essas verdades, buscar esse centro, buscar esse eu sou. Buscar no sentido de tornar-se, né? Porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente já é. Então, quando eu falo assim nesse sentido, é mais no sentido de desabrochar isso, né? De se olhar para dentro e poder fazer com que isso tome o nosso ser, do que uma busca assim, né? Como essa que a gente vem fazendo desorientada, achando que a nossa felicidade e que o acalento das nossas dores vão estar em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações. Então, pode falar, Jorge. Na verdade, eu queria perguntar, né? Não, sério. Pode perguntar. Todas essas formas que você acabou de falar
também não são formas de evasão ao negativo? Por exemplo, você disse aí, o homem quer ser feliz, não é? Ele está buscando a felicidade. Para ele buscar a felicidade, ele precisa se evadir daquilo que é doloroso para ele. Então, todas essas formas que você colocou são formas, poderíamos dizer, é uma pergunta de novo, que são formas de se evadir mais emborcado ainda. Quer dizer, o mesmo problema, ele se repete na hora que o ser quer se libertar dele e ele, na verdade, só fica dentro de um círculo. É isso? E eu tenho outra pergunta. A segunda pergunta é: por que que a gente não consegue se evadir? Posso falar, então? Claro. Então, a tua primeira pergunta é exatamente isso, né? A gente tá, na verdade, que a gente já está recebendo esse movimento, a gente já está recebendo essa onda para ser colapsada. Só que ao invés de a gente colapsar ela no sentido positivo e se evadir, né, no sentido de transcender, que é o que a gente vai conversar depois. Até a tua segunda pergunta eu vou deixar para depois, para não adiantar muita coisa da aula. Mas é isso, assim, a gente se joga, né, num sentido mais negativo, de uma fuga que só vai nos aumentar os sofrimentos e as dores. Então a gente tem essa ânsia por fugir, né? A gente não sabe lidar. Qualquer coisa que acontece que tira do centro, algo inesperado, né, que chega na nossa vida, seja um caso de doença ou a perda de algum ente querido, que são coisas que a gente não espera, né, que simplesmente acontecem, que fazem parte da vida, isso nos tira do centro. Geralmente a gente não sabe lidar com as situações de sofrimento e de dores, e a gente quer fugir. O nosso primeiro impulso é fugir. Quando a gente se dá conta com um pensamento, com um condicionamento nosso, quando eu vejo esse ego, né, exacerbado, essa vaidade, qual que é a primeira coisa, né? O primeiro pensamento é: eu quero fugir, eu não quero ser isso, eu não sou isso, né? Primeiro negar, né? E depois é querer não. Então agora eu preciso mudar isso aí, né? Não é assim que eu quero ser. E só que ao invés de então puxar isso para perto e querer compreender e transcender, né, expandir a consciência em outros níveis, que essa é a verdadeira evasão, a gente prefere continuar na nossa consciência atual, querendo resolver esse problema. O problema que gerou o problema. Essa fala é tua, hein, Jorge? Estou te copiando. Mas é isso, assim, querer resolver o Eu problema. copiei do Krishnamurti também, então tá tudo bem. A gente quer resolver o problema com a mesma forma que criou o problema, não vai surtir efeito, não é a nossa condição de consciência atual que vai conseguir compreender, né? E para isso a gente precisa se evadir. E isso a gente vai conversar ao longo dos slides. Respondi tua pergunta. Oi, respondeu sim. Muito bem, pessoal. Pode complementar. Não, era isso mesmo. Não tem. Muito bom. Então, cada um segundo a sua filosofia, em que, de acordo com sua natureza, se exprime a si mesmo, tenta a sua forma de evasão. Tentemos nós também a nossa. Ela será muito diversa da outra, parecerá utopia, mas ao menos, por alguns minutos, sentiremos, em vez do contínuo acusar e agredir, até em nome de Cristo, uma palavra de paz e de amor. Ouviremos, em vez do caótico e infernal concerto humano, as harmonias da música divina. Veremos aplacar o ódio em um amor superior dirigido a todas as criaturas. Para nós, trata-se de realidades cientificamente possíveis, mas para quem não pode compreender e fala de utopias, não será também doce o evadir em sonho tão belo? Então aqui ele traz, né, essa nossa falta de confiança nessas expansões de consciência por a gente não conhecer. Então a gente não se permite se evadir, a gente não se permite sonhar nessa utopia, né, que a gente já coloca como algo inalcançável. Se é algo
inalcançável, então eu não vou nem tentar, né? Eu não vou nem gastar meus esforços, eu prefiro continuar aqui no meu conhecido, na minha fuga que não dá certo, porque é isso aí, né? Eu sou conformada, eu tô satisfeito. Eu tô lá no início lá dos slides, né? Eu tô na inércia, prefiro continuar aqui. Mas será que realmente isso é uma utopia? Será que não existe outras possibilidades? Será que não existe uma forma de evadir, então? Quando que eu vou ser livre? Né? Essa eu acho que é uma pergunta que passa na nossa cabeça em muitos momentos, assim. Quando que eu vou me libertar, né? Quando que eu vou conseguir transcender tudo isso, né? Quando? A gente está sempre cheio de perguntas, né? Sempre querendo muitas respostas. Então, há dois modos de fuga: descendendo e ascendendo. Descendo e ascendendo. Descendo a gente já conhece, né? O nosso conhecido, é o que a gente faz a todo momento. É o caminho mais fácil, lógico, a gente detesta esforço. A gente detesta esforço, então quanto mais fácil, é lá que nós vamos estar. É o nosso conhecido, oferece o doce e depois deixa o amargo, é isso que a gente quer mesmo, a gente quer o prazer na hora, nada de coisa para depois, tem que ser agora, estou buscando para agora, e é o caminho do prazer. Então é o nosso mais atrativo, é o que enche os nossos olhos, é o que supre as nossas necessidades, somos momentâneos, queremos só esses momentos de alegria e tá tudo bem. Mas a gente esquece que logo em seguida, que passar esse efeito dessa alegria, as nossas dores vão retornar, as nossas insatisfações vão retornar, e aí? E aí eu vou procurar outra coisa que supra naquele momento e depois eu vou continuar nesse ciclo vicioso. Mas existe um outro caminho. E qual que é então esse outro caminho? Ela é a ascensão. A ascensão, por outro lado, é um caminho mais difícil. Mais difícil, até quando eu estava escrevendo e eu estava lendo que ele traz, é muito por essa nossa classificação de ego, né? De querer dizer o que é fácil, o que é difícil, o que é ruim, o que é bom, né? A nossa mente dualística, né? Que quer compreender as coisas da unidade com a mente dualística. Mas é isso que nos faz entender e tá tudo bem, né? É assim que a gente entende, é assim que a gente associa e é isso que faz parte da nossa atual consciência e é dessa forma que a gente consegue captar a mensagem. Então, sim, a ascensão é um caminho mais difícil, ele é tortuoso, ele é cheio de morro, e a gente tem que estar disposto a subir. Ele oferece o amargo, mas deixa logo em seguida o doce. Então, se ele oferece primeiro o amargo, a gente precisa ter paciência. A gente precisa ser calmo, ser manso. E essas qualidades fazem parte do homem do futuro, né? Do homem que já somos e a gente precisa desabrochar. Então, com essa mansidão, com essa calma, a gente vai conseguir nos compreender, nos ascender, nos transcender nesse sentido de evolução, em verdade, e não mais nesse mundo de ilusões que a gente vive. Experimentemos, então, a ascensão. Em vez de nos desgastarmos tentando fugir para outros compartimentos da nossa própria prisão, dirijamo-nos para o alto. Desta parte, a gaiola está aberta e a fuga é possível. Fujamos por essa parte e observamos o que acontece lá no alto, no paraíso dos mais evoluídos que superaram as formas de vida humana terrestre. A porta está aberta e é inacessível somente para quem não sabe subir. Então, quem que não sabe subir, né? Por que que a gente não sabe subir? Porque a gente insiste em se debater nessas partes da gaiola de baixo, né? Que a gente sabe, que a gente já se deu conta ou vai se dar conta que não tem uma saída, né? Que não é por esse caminho. Se a saída tá logo ali em cima, né? Só nos exige um pouco mais de esforço. Como conhecer essa prisão?
Então, já que a gente fala tanto dela, né, a gente sabe que ela existe, como conhecer? As suas barras invisíveis são dadas pelas forças de que se compõe aquele organismo dinâmico, que constitui a personalidade humana. O que nos limita é apenas nós mesmos. Olha só que bom saber disso, né? Porque se quem limita a gente é só a gente mesmo, então já somos livres. Só basta a gente querer. O que nos limita é apenas nós mesmos, é o nosso desejo de ser livre que nos limita. Bastaria poder se modificar e apareceria a todos um universo de maravilhas. Saber mudarmos, esse é o nosso dever individual. A gaiola não é a terra ou a vida, somos nós. É a nossa natureza que estabelece a forma de vida, que estabelece a nossa forma de vida. Bastaria que soubéssemos mudar-nos e a evasão estaria pronta e garantida. Então, é tudo muito simples, né? Quando a gente conversa aqui, independente dos temas da aula ou quem esteja conversando, a gente percebe que é tudo muito simples, é tudo muito fácil. A gente até brinca, né, com aquela frase do simples assim, mas é porque realmente é. As coisas da vida e as coisas de Deus são simples. É a gente que complica, é a gente que não confia, que não acredita, a gente quer uma fórmula super mirabolante, porque se não for algo difícil, porque a gente está tão acostumado a complicar, a sofrer, a dificultar as coisas, as situações, que quando a gente começa a aprender que as coisas são fáceis e são simples, a gente não acredita, a gente não confia. A gente pensa assim, ah, não, isso não funciona, né? Isso aí é muito fácil, né? Tô aqui me matando, segurando todas as coisas difíceis e é só fazer isso, é só saber me mudar. Nossa, que fácil. Só que justamente por a gente ter tanto esses apegos e essas negações e cristalizar tantas coisas ali, né? Se colocar ali num castelo fechado que ninguém acessa, é por isso que é difícil. Porque a gente precisa se desfazer de tudo isso, se desapegar, soltar, né? Deixar de lado todas essas amarras que a gente vem construindo há tanto tempo para poder se compreender, se entender em verdade. E esse sofrimento, e isso de ser difícil, isso de ser o caminho mais difícil, e sempre essa palavra do difícil, do esforço, é só por isso, é só porque a gente não está verdadeiramente disposto a soltar tudo isso. Se no momento que a gente compreendesse todas essas situações, a gente conseguisse ter essa capacidade de se libertar, de soltar, de deixar, tudo isso não seria doloroso, não seria difícil. A gente poderia se desprender de uma forma muito mais tranquila, né? A gente transcenderia muito mais simples, como realmente é. E é simples. Só que a gente quer evoluir e quer segurar tudo isso. Então, isso se torna difícil, realmente, porque aí eu quero ir, né, ascender, mas eu quero descer. Aí isso fica difícil, nem a vida sabe o que a gente quer. Mas é lógico que tudo isso que a gente conversa e brinca é um processo, faz parte, é natural. Vão ter momentos que a gente vai estar ascendendo, em outros que a gente vai estar descendo, e faz parte. É isso que torna a vida especial, que torna a nossa experiência humana necessária. E a todo momento a gente está evoluindo, independente se seja no sentido positivo ou negativo, né, que a gente fala, mas não existe involução, a gente está sempre evoluindo. É só porque às vezes a gente necessita um pouco mais de provas, né? A gente está na escola e aquela matéria é um pouco difícil, a gente tem um pouco de dificuldade e a gente precisa dar uma repetida, fazer mais um exercício, estudar um pouco mais, mas logo a gente passa. A gente consegue entender a matéria, a gente consegue compreender, a gente consegue aplicar a matéria, e aí a coisa flui, a coisa vai. Jorge, você quer falar? Estou te achando muito quieto. É que está tão boa. Eu vou contar uma historinha só para participar. O professor Baldi, ele coloca essa evolução aí no 3 andares, né?
Aí ele disse que o sujeito saiu do térreo e ele foi para o primeiro andar. E tem depois o segundo andar, 3 pisos. E ele está lá bem bonitinho, mas aí rola um bailão lá no térreo, né? E rola bebida, e rola namoro, e rola tudo aquilo, cigarro. Aí ele desce para dar uma olhada. Quando ele desce para dar uma olhada, lá ele fica, né? Então a ascensão dele foi a evasão dele não se concluiu. É o que acontece com a gente. A gente às vezes faz muito planos de mudar, mas qualquer acontecimento do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, faz a gente afiar as garras de novo e voltar tudo como era antes, né? A gente é muito difícil de manter um equilíbrio, de ter um objetivo bem definido daquilo que você quer evoluir a partir daquilo que você olha na sua personalidade, escolher que aquilo você não vai fazer mais e ficar firme. Então, é como o professor Baldi diz, né? Teve um bailão lá no térreo, o cara desce e aí gosta do que vê e fica por lá, né? Mas aí a evasão dele, a evolução dele se interrompe e ele vai ter que fazer isso pela dor, né? O que é complicado. Era isso, Claudine, muito bom. Imagina, ainda mais se nesse bailão tiver comida. Daí sim que a gente fica por lá. Mas é muito, é isso. E eu vejo, assim, que às vezes eu já conversei com algumas pessoas que tiveram contato com o espiritismo, enfim, com autoconhecimento, com qualquer outra religião e que, né, trouxe essa perspectiva de se olhar. E aí, nesse processo de se entender e se compreender, chega, né, no momento que, nossa, eu tô indo, né, tá lá naquele momento de satisfação, de que tá tudo bem, que tá indo e tal. E a partir do momento que aparece alguma complicação, alguma situação que retorne, ou que você acha que já compreendeu, já entendeu, e aquilo voltou, e você ajuda da mesma forma, aquilo a pessoa pega como se, ai, nossa, então abandona tudo, então nada disso adianta, então me autoconhecer não adianta, sabe? Abandona. Tipo, já na primeira dificuldade, ou na segunda, ou na terceira, enfim, já abre mão de todo esse processo que ela vem construindo. E, e eu acho que a gente, e isso eu vou falar bem, acho mesmo, né? Acho que a gente está aqui, né, na vida, né, nessa vida terrena, no planeta Terra, que tem tanto sofrimento, né, é tanto exacerbado, a questão egoísta e as mazelas, enfim, essas situações que a gente vê no nosso dia a dia, mas é justamente por isso, assim, é para que a gente se mostre firme no propósito, mesmo que muitas vezes as situações sejam complicadas e que a gente queira descer ali para o baile aproveitar um pouco e depois fique difícil e a coisa fique, né, meu Deus, e agora? Mas você se centra e essa chama, assim, de evolução é tão forte, assim, é mais do que a gente possa compreender, assim, essas outras consciências que a gente já tem dentro de nós, elas são tão muito maiores, assim, no sentido de iluminação, que isso nos puxa em algum momento. A gente começa a sentir esses desconfortos, essas insatisfações, e mesmo que a gente fique ainda suprindo com coisas ilusórias, aquilo vai se tornando cada vez mais forte e a gente percebe, não, peraí, né, eu preciso me reorientar e esse é o sentido, né, de sempre encontrar esse foco, né, de se redirecionar, de se manter ali naquele processo. A vida não vai ser feita só de mar de rosas, vão ter muitos espinhos, mas desses espinhos que são o importante, né, quando a gente tira o aprendizado deles ou sabe vivenciar eles, da melhor forma que a gente pode naquele momento e depois olha, né, sempre que a gente revisa o nosso passado, a gente vê, nossa, o quanto isso me trouxe até aqui, né? Se eu tô aqui hoje nessa situação, é porque aquela foi importante, então acho que vale a pena, a gente sempre vale a pena. Se a gente conversar com alguém no fim da vida, né, mesmo que a trajetória tenha sido de muito sofrimento, né?
tenha talvez não sido direcionada nesse sentido de se autoconhecer, mas com certeza ele vai olhar para trás e vão ter muitas coisas que ele, com certeza, a pessoa queria ter feito diferente, queria ter feito de outra forma, mas com certeza ela vai compreender, entender que tudo aquilo que ela passou fez quem ela é naquele momento. E é isso que importa, né? A gente está sempre dando o nosso melhor, mesmo que a gente não ache que é o nosso melhor, que a gente está sendo a pior pessoa do mundo, sei lá. Mas a gente está sendo o nosso melhor, é aquilo que a gente pode dar naquele momento. É lógico que não é uma frase para a gente se conformar, ou, então vou ficar aqui parado, não. Mas para que a gente também se perdoe e tenha compaixão daquele momento que a gente está vivendo. É isso, vamos continuar. Tem que ficar mudando aqui meus negocinhos, que senão eu não enxergo. Onde está Deus? A gente conversou bastante sobre Deus e esse centro divino na aula do Eu Sou. E agora, de novo, né, vamos trazer esses questionamentos de onde está Deus, né? Como se redirecionar nesse centro, como fazer esse centro desabrochar no nosso ser. Deus está em toda parte, mas é sempre mais manifesto e perceptível quanto mais se ande para o centro. A evasão da dor para a felicidade se realiza caminhando-se para o centro. E como se vai para o centro? Faltou um ser. Evoluindo. O centro está no íntimo das coisas, no íntimo de nós. Então, para reforçar, né, que a gente não vai sair aí correndo, buscando nada fora, que esse buscar fora a gente já sabe que não funciona, que só nos aprisiona e só nos faz fugir e evadir de uma forma negativa, mas sim esse centro que está ali só esperando que a gente se conecte verdadeiramente em essência, para que ele possa tomar o nosso ser, né? Que a gente possa se juntar, então, se transcender nesses outros níveis de consciência que a gente tem já dentro de nós, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e a gente se torna, então, unidade divina, né? Que a gente desabroche essa centelha divina para poder retornar para nossa casa. A fragmentação no relativo, o egoísmo, o transitório, o ódio, a dor, estão na periferia e diminui à medida que nos acercamos do centro, andando para o qual se faz sempre mais manifesta a unidade, a fraternidade, a incorruptibilidade, nosso palavrão, o amor, a felicidade. O centro não é um lugar ao qual desejamos alcançar, é a nossa própria essência, é o nosso eu sou. Por estarmos na periferia, tanto mais o todo nos aparece por estarmos na periferia, tanto mais o todo nos aparece separado, porque tanto mais estamos imersos no relativo. É assim que a intuição que leva para a síntese está mais perto do centro Deus do que da razão analítica. Pode falar, Jorge, já pego o gancho aí. Você é rapidinho, hein? Eu já vi tua mão ali, já pode falar. Eu queria falar ali sobre aquele segundo. O centro não é um lugar no qual desejamos alcançar, é a nossa própria essência. Nas outros cursos, ou nesse mesmo curso, eu já falei muitas vezes, não adianta a gente querer ser nada, nós já somos. O que nós precisamos deixar de fazer e viver e pensar é naquilo que não somos. Então, assim, eu não vou deixar de ser orgulhoso, eu vou controlar o orgulho, vou controlar o ego, aí o ser humilde surge. Que é como ele está falando ali, está tudo na minha consciência, está tudo no centro, essa é a minha essência. Nada foi tirado de mim, está tudo em mim. Só que eu começo a viver as coisas que eu não sou. Como Claudine colocou lá no início.
Então o cara diz assim, ó, eu quero, Deus me dê paciência. Deus já deu a paciência. Agora você precisa deixar de ser impaciente. Aí a paciência surge. É um movimento muito contrário. Por quê? Porque a primeira coisa que todos nós precisamos entender é que nós precisamos controlar e dominar o nosso psiquismo, ser senhor do nosso mundo. Mas isso tem uma chave, e essa chave é misericórdia, é pacificação. Você não vai fazer autocontrole do seu psiquismo achando ruim, reclamando de você mesmo, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é burra, dizendo que só faz tudo errado, se culpando, se negando, se martirizando, se vitimizando. Não. Tudo isso você precisa controlar. Quando você controlar tudo isso, aí o amor surge. Vamos lembrar o Evangelho. Deus, ó, você só pode estar em Deus e em Mamon. Não é? Ou ofereça outra face. Então, se você não estiver, não é, se condenando, se criticando, se censurando, se maltratando, você só pode estar se amando. Então, é o que ele diz ali. Não é um lugar que você não adianta você procurar. Eu vejo muita gente, eu vou virar santo. Não vai. Você já é santo. Você precisa controlar e dominar o diabo que tem dentro de você. E não fazer coisas que permita que ele ganhe mais energia. Você dá mais energia para ele. Gente, isso é uma chave tão importante, porque todo mundo fica buscando vir a ser. O vir a ser é só você girar dentro do ego. O ego vai sempre dizer que você não achou, que você não achou. Você precisa controlar o ego. Né? Quando a Claudine falou do ego e a Krista Sarolo, o ego nosso ele está descontrolado. Esse é o problema, ele está em desordem. O ego é para ser servo, não senhor. Só que no nosso mundo ele é senhor. Aí está o descontrole. E por que ele está o senhor? Porque a gente não se fez presente exatamente com o nosso centro. O nosso centro tem que botar controle na nossa portaria psíquica e liberar a personalidade que a gente precisa experienciar naquele momento. E não ser uma portaria que sai e entra qualquer um. Então, veja, nenhum de nós vai se tornar coisa maravilhosa nenhuma. Você vai aprender a ter autocontrole e autodomínio e a ser senhor no seu psiquismo. Aí o resto surge. Aí a outra face que Jesus falou surge. Mas enquanto estiver desordem, desequilíbrio, não vai acontecer. Enquanto o egoísmo e o orgulho reinarem, também não vai acontecer. Era isso, Claudinho. Obrigado. Obrigada. E eu vejo assim que muito disso também é a nossa falta, a falta não, né? Esse descontrole da nossa impaciência, né? Que a gente quer tudo para ontem, quer que as coisas aconteçam. Então, se eu descubro que existe um outro lado, então eu quero que esse outro lado já domine. Se o ego comanda e eu sei que ele não pode comandar, amanhã eu quero que ele não comande mais. Mas eu também não quero fazer nada para. Só quero que, sei lá, que alguma coisa desça aqui e organize as coisas. Que coloque ordem no meu universo. Que alguém, um guru, sei lá, um livro, alguma coisa, conserte aí a vida que eu tô há muito tempo tentando e não, sei lá, não tô afim, né? Não tô muito disposta a me esforçar. E a gente sabe, a gente tá aprendendo que não é bem assim, né? Isso só depende de nós e todas as coisas que a gente ouvir, que a gente conhecer, só vão realmente fazer sentido quando a gente viver e experienciar e tudo isso se integrar na nossa vida, né? E para isso a gente precisa desabrochar essa paciência, de compreender que não vai ser amanhã, talvez nem na próxima, nem na outra, né? Que a gente possa se desprender dessa questão do tempo, né? De querer tudo de uma forma controlada, porque o tempo não deixa de ser um controle que a gente tem sobre determinada situação. Ele existe e determina a nossa encarnação atual, porque ele faz parte desse momento que a gente está vivendo.
mas a gente não precisa, como seres infinitos, se prender a isso ou se colocar metas de se autoconhecer. Não é uma faculdade que você sabe que daqui a 5 anos você vai estar formado, sabe? E eu vejo que eu tenho muita dificuldade, já tive e ainda tenho dificuldade de compreender isso. A gente está sempre buscando algo, colocando metas, querendo conquistar algo, jogando tudo muito para muito longe e se esquece, né? Que é simples, que a gente tem que viver, que a gente tem que experienciar, que a gente tem que estar desperto a todo momento, paciente, fazendo essas coisas que são simples, que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente, sei lá, meio que deixa de lado, assim, não dá muita importância, mas é isso que importa. São essas coisas que importam. Pode falar, Jorge. Dini, você falou um monte de coisa interessante aí. A primeira, quando você começou a falar, e seria interessante se alguém mais aí quiser participar do bate-papo, né? Tem muita gente dormindo, que eu digo, então não é fácil, dá uns cochilos mesmo. Mas, assim, quando você falou, olha, a minha impaciência, ou o meu ciúme, ou a minha inveja, ou a minha irritação, ou a minha cólera, ou a minha ambição, e eu não consigo me desvencilhar dessas coisas. A questão é a gente se perguntar diferente. Por que que nossa crença, por que que nossa fé está nessas coisas? Por que que a gente confia tanto nessas coisas que não consegue produzir uma evasão do sofrimento, porque nós estamos tão prisioneiros a esse tipo de comportamento? Porque para nós é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Por que isso? Porque essa crença no mal. Por que achar que o mal vai te fazer feliz, já que não faz? Então é uma pergunta interessante que todo mundo precisa fazer para si mesmo, a cada instante. Onde é que está a minha fé? Por que que a fé não está nas potências que Deus deu para a gente absolutamente de graça? Por que que no nosso consciente tem todo o conhecimento de todo o universo e dos multiversos, que já está em nós, esperando que a gente tenha atitudes que expanda essa consciência e a gente não consegue se evadir? Porque a nossa crença continua, né, nas coisas que a gente está fazendo, no egoísmo, o que é meu, né, no orgulho, em busca de vaidade, em busca de reconhecimento, ou na busca do prazer, naquilo que me deu uma gota de alegria, porque o meu deserto de carência é tão grande que eu preciso de uma gotinha de alegria. E quando essa gota vem, eu quero uma chuva. Aí eu fico naquele ponto ali parado, querendo sempre mais. Então, onde está a crença de cada um de vocês? Onde está a sua fé? E por que ela está colocada aí, neste lugar que não faz você ser feliz? O que que deixa você se sentir tão segura deste ponto que só te traz coisas ruins? E a outra pergunta não, a outra coisa é quando você falou que essa busca pelo vir a ser, né? É que a gente realmente não confia. O universo ele tem um fluxo. Toda a nossa jornada ela já está determinada. Eu não preciso vir a ser, eu preciso surfar a onda que eu estou vivendo naquele momento. Eu preciso interagir com o fluxo que a vida está me colocando naquele momento. Se esse fluxo for de relaxamento, de calma, de, de tranquilidade, eu vou ficar nele, se nenhum acontecimento faz. Aí, o que que acontece? As minhas ambições, as minhas ganância, a minha necessidade de ser reconhecido, a minha necessidade de prazer, eu preciso aprender a controlar. A minha impaciência, eu preciso aprender a controlar. As fantasias que a nossa mente coloca, que o ego coloca e que a gente busca com tanta avidez, ela precisa ser controlada. Então, a vida tem um fluxo. Tudo que é nosso vai chegar até nós no momento certo. Agora, eu preciso estar calmo, tranquilo naquele exato momento, sem estar buscando coisas que vão atrapalhar exatamente a onda certa chegar para mim. Porque quando eu me torno impaciente, eu acelero um passo
Então eu atraso algo de bom que deveria chegar para mim naquele momento. E aí eu crio coágulos, eu crio resistências, e aí eu vou ficando mais impaciente, mais intolerante, mais nervoso, e essas coisas não chegam. Então, a busca pelo prazer, a busca pela vaidade, ela vai crescer, porque a energia vai ter que ir para algum lugar. Então, não adianta querer ser nada. Você tem que acompanhar o fluxo da vida. Antes de você determinar que você quer, por exemplo, um emprego melhor ou um cargo melhor dentro do emprego que você está, ou um carro melhor, ou uma casa melhor, ou uma namorada, um namorado, sei lá o quê, você precisa saber se aquilo lá está possuindo você. Se você é escrava desse. Isso aí vai. Por que tua crença está nisso? Por que você confia tanto que isso vai deixar você feliz, já que não tem acontecido isso? Então, são questionamentos que todos nós precisamos fazer para evitar que, ao invés de façamos uma evasão que nos dê felicidade, que nos tire da prisão e que nos torne livre, nós vamos aumentar as grades da prisão e diminuir o seu tamanho, criando uma contração muito forte. E um retorno dessa contração em nível de dor. É isso. Muito obrigado, Claudine. Obrigada, Helena. Deve estar com a mãozinha cansada. Pode falar. Não, então, ainda bem que a gente não cansa a mão, né? Mas tá tudo bem. Ouvir o Jorge falar sempre é muito bom. Mas assim, vou falar assim da minha experiência, né? Como o Jorge falou, por que é tão difícil a gente largar? Assim, ó, eu penso que é porque é o que a gente conhece, né? A gente está tanto tempo vivendo da mesma forma e a gente conhece aquilo ali. Então a gente acha que aquilo ali é o normal, que aquilo ali é o correto, né? Eu não vejo outro caminho para mudanças a não ser pelo estudo, sabe? Estudar, ler, assistir palestras, tem que mergulhar, é o mergulho dentro da gente, mas no sentido de estudar o que de fato, como que a coisa acontece, né? E por isso, assim, que eu acho que é muito mais cômodo a gente ficar onde a gente está, porque é o que a gente conhece, o novo sempre assusta, o novo dá trabalho, né? Então, às vezes, não estou afim, né? Eu sei até que gostaria. Às vezes, eu e a Fabrícia lá na sede, a gente conversando agora, que nós estamos no presencial, né? Eu até digo assim, nossa, né, Fabrícia, a gente sabe, né? Porque a gente já conhece, digamos assim, a gente já tem a teoria. Mas mesmo assim, a gente continua fazendo as coisas erradas, né? Mas é uma coisa, assim, de hábito, parece estar entranhado na gente, né? Mas, assim, o que eu queria dizer é isso, eu acho que a questão... nesse contexto do nosso hábito, né? A gente tem que agradecer mesmo os problemas e as dores que a gente encontra no dia a dia, porque só elas é que nos fazem parar e pensar, opa, né? Tem alguma coisa dando certo. E muitas vezes, mesmo sofrendo, eu continuo fazendo a mesma coisa e continuo apanhando, sabe? É impressionante isso. Mas uma hora vai, né? Mas, assim, esse era o recado que eu gostaria de deixar, que é o que tem dado, assim, de uma certa forma, certo para mim, né? É a questão do estudo, assim, a gente tem que conhecer, porque às vezes de um jeito não dá, mas de outro eu consigo, né, interpretar melhor, eu consigo achar um caminho melhor, né? Mas é o mergulhar, mergulhar em si mesmo e a questão do autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, mas muito estudo é o que eu posso, assim, né, dar de depoimento. Era isso. Obrigada, Helena. Eu acho que a Cris estava com a mão levantada antes, eu não sei se ela desistiu ou se baixou a Ai, mão. eu tinha pensado em falar algo em cima da tua fala, mas aí o Jorge deu essa explanação e eu ainda estou absorvendo. Ai, mas uma coisa que eu queria compartilhar é que essa questão na fala de vocês de ao centro, né, de no centro, né, e ao centro, eu acho que tem me ajudado muito tentar ficar no momento presente, né? E difícil se concentrar numa coisa só e estar no momento presente.
E quando a gente tenta fazer esse exercício, parece que os sentimentos e os instintos, eles se acalmam, eles não ficam tão intensos, né? Pelo menos eu tenho feito esse experimento comigo e tem dado certo, assim. É, era isso, mais ou menos, assim, que eu me lembrei. Tem mais coisa, mas depois se eu lembrar eu falo. Então tá. E é isso, esse nosso se conectar no momento presente é a nossa maior ferramenta, né? Quando a gente assume esse poder pessoal, né? Esse que o Jorge sempre fala, né? O ser senhor do nosso universo, ele só pode acontecer no momento presente. Se eu tiver em qualquer outra situação, ou no futuro, ou no passado, eu não estou no comando, né? Eu não estou colocando em ordem, não estou colocando em ordem meus instintos e meus condicionamentos, eu só estou obedecendo a eles, eu só estou me identificando mais e mais, né? Dando mais força. E quando eu me conecto no agora, eu consigo ter uma visão clara, eu consigo entender, compreender, eu consigo visualizar que eles existem. E essa, com certeza, é uma das nossas ferramentas mais importantes. E é um exercício, né? Cada dia é tentar se tornar mais presente, ficar nesse agora, né? Não se distrair nessas turbilhões de pensamentos que a gente tem e se manter ali ordenados e como observador, conseguindo visualizar tudo que se passa nessa nossa tela mental, principalmente saber distinguir o que é nosso, o que não é, né? Esse é o nosso dever. Então, vamos continuar aqui. É a sua relatividade e a posição periférica involuída que lhes faz perceber a unidade como dúplice e separada. Se evolutivamente se ascende, vê-se mais profundo, de modo que a relatividade e a separação, próprias do plano de vida, pouco a pouco se esvaem. A ascensão leva uma contínua pacificação de contrários, a uma progressiva unificação dos fragmentos do nosso relativo. O todo parece um, mas só no seu íntimo, se bem que divididas em duas partes inversas e complementares que se contrapõem só para formar uma unidade. Contraposição não para cindir como antes, mas para se equilibrar, e então juntar-se. Eis um primeiro passo para a unificação. Quando eu li essa parte, assim, na hora me veio aqueles preceitos do livro lá do Kaibailo. Nunca sei direito como se pronuncia aquele nome, mas tem um princípio, acho que é no mentalismo, que ele diz que o que está em cima é como o que está embaixo, mas diferente em grau e, enfim, agora eu não vou lembrar bem certinho as palavras, mas é porque é isso, né? A gente continua nessa falsa ilusão de entender o todo com a mente dualística, de achar que no todo não existem duais, né? Não existem essas partes, mas elas existem. A diferença é que elas não estão em luta, elas estão em equilíbrio, elas estão se unindo para ser para ser uno, e não nessa compreensão que a gente tem de que a unificação seria um embate dos opostos, né? Seria ou só preponderar um ou outro, que é o que a gente vem vivendo, né? Que é a gente se apegar a uma das faces dualísticas. Então, vamos colocar o egocentrismo. Eu tenho o altruísmo e o egoísmo. Não é eu me jogar no altruísmo exacerbado, sem medidas, e nem me jogar no egoísmo, né? Não é nenhuma parte nem a outra, não são os seus conflitos, mas sim cada uma trabalhando para o equilíbrio. As duas são necessárias. Eu não excluo uma ou a outra. Eu preciso das duas partes para poder ser unificado, para poder ser uno.
E acho que muito, ainda parte dessa nossa dificuldade de entender, né? Essa nossa mente dualística acha que não, a gente precisa escolher algo, preciso me prender a um fragmento, né? Eu preciso entender a unidade em suas partes. Mas aos poucos esse conhecimento vai se unindo, se juntando e a gente consegue compreender como tudo é importante, né? As partes são importantes e é com elas que a gente consegue ter essa unidade. Pode falar, Jorge. Estou te interrompendo toda hora, né? Mas é que você me deu um gancho aí que eu não posso perder. Assim, quando eu falei antes que quando você olhar, o princípio é sempre você buscar o autocontrole, o autodomínio. Aí eu falei assim, tem uma chave, é você pacificar e ser misericordioso. Exatamente por isso que você falou. Se você tem uma dualidade que ela está em luta, ela está se separando, ela está gerando conflito e desarmonia, e não paz. E essa reabsorção do negativo pelo positivo, ela precisa se dar pelo amor, pela compreensão. Então, quando você olha para você mesmo, você fala, errei, eu só erro, eu só isso, eu só aquilo, e reclama de você não está fazendo isso que você falou. Você está criando conflito, desarmonia dentro de você, e você está aumentando o afastamento dessa dualidade, criando um vazio. Ou quando você olha para o exterior, um acontecimento da sua vida, e você fica reclamando o dia todo. Esse reclamar o dia todo cria um conflito com o seu outro lado. E você usa de repulsão com ele. Então, essa unidade que deveria estar se aproximando, né? Se juntando e se reabsorvendo pelo amor, pela misericórdia, não ocorre. Porque a gente tem hábito de reclamar de tudo, de criticar tudo, de censurar tudo, de condenar tudo, de falar mal dos outros, de não estar satisfeita. E tudo isso cria essa desarmonia. Por isso que nós somos seres desarmônicos, nós vivemos em luta, nós vivemos em fuga, nós vivemos agredindo o outro de qualquer jeito, psicologicamente e de todas as formas. Mas isso a gente não se toca, que está acontecendo dentro de nós. Isso está tirando a nossa paz. Isso está desarmonizando todo o meu psiquismo e criando uma desordem muito grande. E desequilíbrios que são psíquicos, mas que depois são físicos e que são a nível de neurose, depois a nível de psicose e a nível de processos obsessivos. Porque a gente não tem isso que você falou, de olhar para uma situação exatamente com misericórdia, com compaixão e trazer aquilo para o coração e amar, porque tudo somos nós. Qualquer pensamento que eu tenha sou eu mesmo, eu posso não gostar dele, mas é meu. Então não adianta botar ele para longe e gerar um conflito de um impulso com outro impulso que quer nascer, e a desordem ela vai se ampliar e a gente vai se machucar. E outra coisa, a gente exterioriza isso depois, porque se eu tenho desordem interior, claro que quando eu for tratar com os outros, eu vou ter essa desordem vai se manifestar. Eu vou projetar essa desordem nos outros. Então, é fundamental isso que você falou. Ver essa dualidade, ver o bom e o mal, ver um processo de condenação, mas sentir a misericórdia dentro de você. E pegar essa misericórdia e trazer esse ser condenatório e abraçar ele, afagar ele no seu coração. Aí sim, você tem a paz. A paz, ela é esse tipo de conquista, ela já está ali. Então eu preciso controlar e dominar esse ser rigoroso, esse ser condenatório, esse ser crítico, esse ser que reclama de tudo, que se irrita por tudo, que é intolerante por tudo, mas só posso fazer isso amando ele. Se for de outro jeito, eu vou gerar luta, eu vou gerar desarmonia, eu vou gerar conflito, eu vou gerar doença e tudo mais. Era isso, Claudine. E você que me deu a deixa, então não podia perder essa deixa. E de explicar melhor como fazer o autocontrole, o autodomínio em nós, não no exterior. Tá bom? Muito obrigado. Imagina, é assim que eu gosto, quando você está falando bastante. Quando está muito quieto, daí só fica eu falando, daí fica muito chato, muito monólogo. E ainda mais que eu não vejo vocês, daí parece que eu tô aqui falando com as paredes.
mas que eu queria reforçar da tua fala é que de novo, né? Voltando para o ponto assim da nossa falta de confiança, assim, a gente tem, a gente ainda se foca tanto no negativo, né? Tanto em desacreditar, em não querer confiar na vida, que imagina como que é possível a gente não ter o outro lado se a gente está focado em um. Vamos tentar assim deixar o que eu quero dizer de uma forma mais clara. Um exemplo, né, vamos supor, de vaidade. Se eu estou exacerbando a vaidade, é lógico que eu tenha o outro lado, né, que eu tenha a compaixão, que eu tenha essa outra face, a dualística. Eu tenho o egoísmo e tenho o altruísmo. Tenho a desonestidade e tenho a honestidade. Porque se eu tenho um fragmento, eu também tenho outro. Então é por isso que já existe a unidade, né? É por isso que ela já está dentro de nós. Parece, quando a gente conversa e fala, parece muitas vezes que né, fica essa falsa ideia de que é algo utópico, de que é algo que não existe, mas já existe, é só porque a gente está focado ali na visão fechada, que nem aqueles cavalos. Até estava conversando com uma amiga esse final de semana, que a gente se coloca ali naquela caixinha, que nem aqueles cavalos tadinhos que tem aquela viseira assim, e só enxerga aquilo, assim, daquele lado, assim, só sabe aquele caminho. E é exatamente isso, a gente está tão focado naquilo que a gente não nem se permite achar que possa existir um outro lado, que a gente tenha a honestidade dentro da gente, que a gente tenha esse amor, esse altruísmo, esse eu sou. A gente duvida que isso existe. E existe, ele está ali dentro. Porque se eu estou tão identificada com esse negativo, o positivo está ali. Ele só está esperando que você compreenda, né, que esses opostos existem, para que eles possam se unificar, para que eles possam se tornar um só, para que a gente possa estar em paz, em felicidade, em amor. Então, não duvidem, confiem, confiem, confiem sempre. Falo isso falando para mim, porque a gente precisa assim, ter esse foco nessa confiança, sabe? Poder que isso assim transcenda a gente, sabe? Que isso esteja sempre nos acompanhando, que a gente nunca dê espaço para a dúvida, para a desconfiança, porque isso, quando a gente abre esse espaço, a gente abre espaço para que todo esse outro lado que a gente já conhece nos domine e continue ali nos levando para esses lados que a gente já conhece, a gente já sabe como é que vai, a gente já sabe os resultados. Então, que a gente se mantenha sempre, por mais difícil que a situação seja, por mais doloroso que o processo que a gente esteja vivendo, né, que pareça que não tenha nenhuma saída, que a gente confie que existe uma saída, existe um outro lado e logo ele vai aparecer, ele vai desabrochar, porque com a nossa confiança a gente está se colocando positivo para o universo, para Deus, e ele só tem a nos responder. Deixa eu passar aqui. Aí agora eu queria conversar com vocês. Eu achei que não ia dar para chegar hoje, mas vai dar para a gente conversar ainda. Acho que vai dar para conversar ainda sobre os 3 slides dessa parte. Eles não são do capítulo, né, da evasões, mas eu assisti um vídeo do congresso do Pietro Baldi e o Gilson Freire, né, que ele faz as palestras que falam bastante dos livros. Ele deu uma palestra sobre superconsciência, então como atingir essa superconsciência. E aí eu achei que esse tema tinha tudo a ver com a aula, porque quando a gente atinge a superconsciência ou desabrocha em outras consciências, expande a nossa consciência, nada mais é do que uma evasão. Então, se a gente entender esse processo, entender que existem várias camadas aí na nossa espiral, sempre me confundo aí, mas é isso aí. É esse movimento aí que a gente está fazendo a todo instante.
Então, que a gente entenda, de novo, reforçando, que tudo isso já está dentro de nós, desde o nosso ser elementar, né, o nosso ser átomo, que a gente um dia já foi, uma molécula ali, um ser bem simples, né, em questão, enfim, de consciência, até o campo divino. Tudo já está dentro de nós. E cada camada dessa espiral, a gente vai desabrochando, então, um novo campo dessa consciência. Cada um desses elementos tem um nível de consciência. Aqui eu coloquei o exemplo do reino vegetal. Então, para a gente entender. Quando a gente passou para o reino vegetal, né, quando a gente expandiu a nossa consciência, então nos evadimos da consciência elementar, a gente teve, de novo, conquistou um novo superconsciente e um subconsciente. Então, o consciente ficou no ser vegetal, o superconsciente é o animal, que é o que nos puxa para evoluir, nos expande. Então, o vegetal, né, tem essa ânsia para desabrochar esse ser animal, e também já possui dentro de si esse ser elementar. Então, todas essas experiências que ele viveu dentro daquele ser, ele guarda, ele carrega consigo. Então, ali eu já tenho 2 graus de consciência. Então, essa expansão sempre vai tender a nos puxar, né? A nos puxar no sentido evolutivo de ascensão. Mas, como temos esses outros processos dentro de nós, é natural que a gente caminhe em todos esses andares da casa. Então, não necessariamente quando a gente atingir o 3º andar, a gente não vai mais descer para os outros andares, para o 2º, para o 1º ou para o subsolo. A gente vai continuar interagindo com esses andares porque eles fazem parte de nós. Vai aí da nossa consciência de não nos identificarmos com eles, de se deixar levar, né? Se identificar e ficar aprisionado ali naquela consciência. Sim, entender que eu tenho esses aspectos de consciência, mas eu estou sempre evadindo, eu estou sempre ascendendo. E aqui, então, aonde a gente se encontra, né? Que nesse momento atual estamos hominais, estamos homens. A nossa consciência, o nosso superconsciente que nos puxa, então, é essa santidade que nos puxa para a evolução. Então, essas nossas insatisfações, esses nossos vazios, é esse eu sou dizendo que a gente tem outras camadas aí que a gente pode expandir, que só depende de nós. Mas também temos dentro de nós esses outros reinos que a gente já viveu. O nosso subconsciente é formado pelo reino animal, pelo reino vegetal e o reino elementar. Eles fazem parte de nós, eles estão ali no nosso subconsciente. Mas aí, reforçando o que a gente acabou de conversar, né? Não significa que a gente tem que se aprisionar nesses outros reinos, mas sim saber que eles existem para que a gente possa colocar ordem nesses aspectos que, em determinado momento, a gente não colocou, a gente exacerbou, assim como a gente percebe que nosso instinto animal ainda está super aflorado, né? Mesmo que estejamos na condição de homens, que a gente já possa raciocinar, já possa compreender um pouco melhor, nossos instintos animais ainda estão ali, super aflorados, né? Qualquer situação que a gente se vê despreparado, que a gente se pegue numa situação fora do nosso controle, o animal ali surge com tudo, né? É só pisar no calo, é só desestabilizar que a gente vira uma fera, literalmente. Então, é isso, é saber que em cada expansão dessa consciência, em cada nível que a gente atinge, a gente precisa colocar ordem em todos esses outros aspectos que vêm junto na nossa bagagem. Aqui a gente vai continuar falando da espiral, tá? Daqui a pouco a gente volta nela de novo, só para clarear um pouco assim melhor o que a gente está querendo falar com tudo isso. Por essa razão, foi dito que o reino de Deus está dentro de nós, o que pode ser definido como um despertar.
porque nada se cria e nada se destrói, e fundamentalmente a evolução não é senão um despertar do que em nós é latente, daquele divino que está em nós, mas dormindo no fundo obscuro cárcere do corpo fechado nos sentidos. Então, por essa consciência limitada, né, de momento evolutivo que a gente se encontra, fechado nesses sentidos, principalmente agora nessa fase huminal, na nossa personalidade humana, a gente não deixa desabrochar essas outras consciências, a gente não se foca nessa expansão, a gente se conforma nessa consciência que a gente tem agora, de querer racionalizar tudo, de querer entender tudo com a nossa mente e esquece que a nossa expansão vai ser através do coração. Então ainda estamos aflorando esses nossos instintos animais e esquecendo que a gente tem outras capacidades que são muito mais valiosas para o nosso ser. E hoje, por coincidência, né, que a gente sabe que não existe coincidência, eu estava olhando meu Instagram e apareceu esse post do Instagram que eu gosto muito, então quem tiver Instagram e quiser seguir, eu recomendo seguir o Epistemia. Eles sempre postam reflexões bem nesse sentido que a gente conversa nas aulas, é bem gráfico, bem assim autoexplicativo, não precisa muito esforço para entender assim num primeiro momento, né? Porque as reflexões são muito profundas. Mas aí eu tava olhando e eles postaram esse esquema, até eu quis trazer também a legenda da foto, porque eu achei que casou completamente com a aula e é uma reflexão importante que a gente precisa ter. Então, o nosso ciclo vicioso, bem conhecido, a nossa forma de evasão aí descendo, que a gente conhece bem, simplesmente está definida nesse ciclo, que é: não sei quem eu sou, eu tenho medo, resisto ao que eu não conheço, me recuso a ultrapassar a dor, me protejo em outras coisas e pessoas, não sei quem sou e volto para o ciclo infinito, né? E aqui dentro ainda tem todos aqueles outros aspectos que a gente conversou no começo da aula, né? Então, quando eu tenho as dores, tenho os sofrimentos, tenho as doenças, eu tenho os remédios, eu tenho o ego, tenho a exaltação, né, desse ego, tenho a identificação com o corpo, que contribuem aí nesse ciclo que a gente fica aí rodando interminavelmente. Qualquer dependência tem origem numa recusa inconsciente de enfrentar e ultrapassar a sua própria dor. Qualquer dependência começa e acaba com sofrimento, seja qual for a substância de que fica dependente: álcool, comidas, drogas legais ou ilegais, ou uma pessoa. Você está usando alguma coisa ou alguém para encobrir a sua dor. É por isso que, passada a euforia inicial, há tanta infelicidade e tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Não são eles que provocam sofrimento nem felicidade. O que eles fazem é fazer ressaltar o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de si. Então, eles só são aquela placa piscando, dizendo: você tem situações aí que você precisa olhar, você tem crenças aí que você precisa entender. Então, essa é a única função de todo esse ciclo aí que a gente expôs antes. Aqui, só para reforçar, é a legenda daquele esquema ali que a gente conversou. Qualquer dependência faz isso. Qualquer dependência, passado algum tempo, deixa de ter o efeito de acalmar o seu sofrimento. E então, você sente o sofrimento mais intensamente do que nunca. É por essa razão que muitas pessoas estão sempre tentando fugir do momento presente e procurando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que encontrariam se concentrassem a atenção no agora seria a sua própria dor. E é disso que elas têm medo. Se ao menos soubessem como é fácil se entregar no agora, ao poder
ao poder da presença que desfaz o passado e o seu sofrimento, da realidade que desfaz a ilusão. Se ao menos soubessem quão perto estão da sua própria realidade, quão perto estão de Deus. Então, né, nada como isso, assim, para tentar deixar mais claro que essas nossas buscas, que essas nossas ânsias por fugir, por nos evadir dos nossos sofrimentos, que não deixam de ser uma forma de evasão, voltando lá para a pergunta do Jorge no começo da aula, sim, é uma forma de evasão, é uma forma de evadir, é uma forma de fuga, mas é uma forma de fuga que nos aprisiona, que nos mantém nesse ciclo vicioso, que reforça as nossas dores, os nossos sofrimentos e que não nos levam a lugar nenhum, a não ser o lugar que a gente já se encontra. Então, essa fuga, ela é ilusória. Eu posso ter um momento de prazer, um momento de achar que tudo está resolvido, mas logo ali na frente, essa bola de neve vai me alcançar. Eu só segurei ela por uns momentos, mas logo ela vai chegar de novo. E aí eu vou buscar outras coisas para fugir, eu vou correr, tentar correr mais rápido que ela, até que vai chegar um momento que eu vou precisar lidar com isso. E esse momento que eu acumulei todo esse sofrimento que eu evitei, ele vai vir na mesma intensidade, na intensidade ainda maior, né? Uma intensidade que ficou lá reprimida. Então é por isso que às vezes esses momentos de dores se tornam ainda maiores, né? Então, se eu tivesse resolvido quando a bolinha de neve estava bem pequenininha, se eu tivesse aceitado ela lá, que ela nem encostava direito em mim, eu já teria resolvido a questão, teria ficado ali no presente, no agora, aceitando, compreendendo, trazendo aquela sombra para perto. Mas aí eu deixei passar e aquela sombra se transformou numa sombrona. E aí a gente tem que lidar com uma situação um pouco mais complicada. Pode falar, Jorge. Ó, Está acabando a aula, né? tá? Eu queria propor assim Ah, tá. um exercício para o pessoal fazer durante a semana. E é preciso entender, assim, gente, que se vocês não participarem efetivamente, se não vivenciarem isso, se não enxergarem você, também não acontece nada. É preciso um esforço, um comprometimento de cada um em querer primeiro olhar e ver e resolver essa questão. Então, o exercício é exatamente esse, é você olhar aquilo que você está fugindo. O que você tem medo, assim? O que deixa você tão insegura? Porque essa fuga da dor é uma insegurança que você tem de não saber como resolver aquilo, mas ele deu ali, é só você olhar para ela. Ela é só energia que se desfaz. E a consciência você pode transformar a partir de um comportamento, de uma ideia nova que você tem, mas que unifique a unidade, que seja uma ideia baseada no amor, na misericórdia, e não mais nos aspectos que você usou. Então, é preciso que cada um descubra qual a forma de evasão que você está usando e se ela é correta. Né? E qual situação que você tem que você foge, que você não quer encarar. E eu queria propor isso para vocês, que cada um olhasse para dentro de si e semana que vem trouxesse aí uma experiência para nós. Tá bom? Não tenho medo nem vergonha, todo mundo é igual aqui. Era isso, Claudinha. Obrigada, adorei o exercício. Quero todo mundo participando. Semana que vem eu vou estar com uma chamada aqui, ó. Todo mundo, nomezinho, respondendo. Não, mas é brincadeira, porque realmente isso é fundamental. É o que a gente reforça e fala sempre de experienciar e observar isso que a gente conversa na nossa vida, porque senão só receber informação, só ter acesso ao conteúdo não, não faz sentido, né? Se a gente não parar e não tentar ver como é que isso está funcionando na minha vida, talvez coisas que eu falei aqui ou que a gente conversou
não façam sentido para aquele momento, porque você precisa se entender em outros processos e aí depois se encaixa e aquilo faz sentido e a mensagem entra e compreende, mas é preciso que a gente se coloque nesse momento assim de se observar e se entender, e quando a gente tem essas trocas e fala, é muito legal, assim, era muito legal o nosso grupo de jovens, que a gente conversava bastante e falava dos nossos problemas da vida, e era muito divertido, porque a gente ria bastante, assim, que a gente achava assim, nossa, né, não vou contar minhas histórias, porque, meu Deus, aí alguém contava e aí você falava, e aí todo mundo ficava assim, meu Deus, estamos todo mundo passando pela mesma coisa. E estamos todo mundo passando pela mesma coisa mesmo. Então a gente não precisa ter vergonha, não precisa, né, se achar, né, ninguém aqui é melhor, pior do que ninguém, então todo mundo no mesmo barco. E é isso, já está acabando. Ainda tem alguns slides ali para a gente conversar, mas acho que boa parte da aula já consegui passar hoje. E é isso. Não sei se alguém quer mais falar alguma coisa, uma pergunta. Alguma reclamação também estamos ouvindo. E é isso, eu vou tirar aqui meu slide para não ficar na tela. Oi. Oi, pode falar? É Cris, né? Pode falar. Eu tô bem feliz, assim, porque eu tive uma fala com o meu sobrinho e ele tem alguns questionamentos, assim, a respeito de Deus, né? E eu falei para ele, assim, que essa era uma pergunta que certamente a humanidade toda se faz e que Deus para mim era que eu conseguia ver Deus principalmente nas pessoas, nos atos e das pessoas, e eu via assim também na natureza, né? E, e para minha surpresa, ele falou assim: se Deus é isso, então eu acredito em Deus também, porque até então ele vinha com o discurso de não acreditar em Deus, né? E eu fiquei bem contente assim com isso. E, e para mim também agora é mais como se fosse uma pergunta assim, né? Porque quando eu trouxe essa fala que eu vejo nos atos das pessoas, porque é uma coisa que eu sempre oro, sabe, para conseguir ver Deus nas pessoas e que as pessoas consigam ver Deus em mim. Então, eu queria saber se quando, por exemplo, é muito fácil identificar Deus numa presença de um ato bom, positivo, benéfico, mas e no ato negativo? É uma pergunta. Jorge, tu quer falar? Cris, nós vamos ter a partir quando a Tati, quando a Claudine acabar, nós vamos ter uma série de aulas sobre o mal, tá? Inclusive tua irmã vai dar a origem do mal, depois eu vou fazer o problema do mal e da dor. E aí você vai ter a sua resposta. Deus existe em tudo. Mas o que eu queria propor para você era diferente. É que você está procurando Deus nas outras pessoas e etc. Você está procurando Deus dentro de você? Você já encontrou Ele dentro de você? Você se relaciona com Ele? Isso é o mais importante. E a outra sua pergunta, você vai esperar um pouquinho mais, porque o tempo acabou, e como nós vamos ter 3, 4 aulas a respeito desse mal, e você vai acabar entendendo como isso funciona. Mas tudo tem a mão de Deus. Só chega para você o mal que você merece. Aquilo que você não merece não chega. Porque assim, eu pensei que de repente isso teria a ver com o livre-arbítrio, entende? Do Tem mal. no seu livre-arbítrio do passado, que hoje é um determinismo.
Esse mal que chega para você hoje foi o mau uso do seu livre-arbítrio no passado, que chega pela justiça divina, pela lei de causa e efeito, pedindo de você um comportamento novo, uma forma de evasão positiva, e não mais que você cometa o mesmo equívoco, né? É o que a gente não Que a gente já faz. viu nas outras aulas também, né? É. Mas vai ter 5 aulas sobre o mal, que isso aí nós vamos mastigar bastante, vai ser bem legal. Tinelli, boa noite, Tinelli. Tudo bem? Boa noite. Tá bom. Boa noite, Helena. Como vai você? Ok. Tá com você, Claudinha. Isso, acho que já tá. Encerramos então. Aham. Muito boa aula, nossa, fantástico. Parabéns. É um tema muito interessante, né? Como tu mesmo falou no início, a palavra evasões deixa a gente meio assim, né? Poxa, do que se trata? Mas foi muito, muito bom. E eu mesma vou fazer o encerramento, ok? Sim, senhora. Hoje eu fui bem, que eu não falei, né? O Jorge provavelmente achou que eu estava dormindo, mas não estava, não. Então, gente, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Respirar profundamente, por umas 3 vezes, sentindo o coração se tranquilizar, a mente se acalmar. Agradecer a grande oportunidade de tudo que nós ouvimos hoje. E pedir a esse Deus maravilhoso que nos abençoe e que nós nos sintamos verdadeiramente filhos de Deus, amparados por Ele, pelo amor que emana dele a todo tempo e em todo lugar. Ele nos atrai a todo instante. Pai de misericórdia e bondade, derrama sobre nós, teus filhos, todas as tuas bênçãos, nos dando tranquilidade, confiança, paz e um sentimento de amor profundo por ti. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cair em tentações, livra-nos de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrado os nossos estudos dessa noite. Uma boa noite a todos nós, Boa que assim noite. seja. Boa noite. Obrigada, Até Claudinha. amanhã. Obrigada. Até. Boa noite. Tchau. Amanhã tem Boa aula, hein, noite, galera? gente. Obrigada. Tchau. Tem Tchau. aula. Claudine, parabéns, viu? Um abração Muito para bom, você. Clô.